Algo comigo nessa noite que eu quero mostrar para vocês. Eu deixei separado aqui bem no cantinho. Deixa eu ver. Achei. Está bem aqui entre os meus dedos, entre o meu dedo indicador e o meu dedo polegar. É bem possível que vocês que estão aí atrás não conseguirão ver ou dizer o que é. O irmão aqui da câmera pode fazer um zoom, os irmãos que assistirão depois essa mensagem saberão. Aqui na frente, alguém sabe dizer do que se trata essa coisinha minúscula que está aqui na minha mão? Hã? Quem se arrisca? É o quê? É um dente? Gente, quem dá mais, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem tem visão de águia aí? É uma árvore. O irmão Cádimo respondeu bem. Eu tenho uma árvore aqui na minha mão. É uma semente, mas é uma árvore, Cádimo, você acertou. Porque o Cádimo tem muita fé. Uma semente tão pequena, tão insignificante. É uma semente de uma fruta muito conhecida. Aqui em Brasília, acho que no Brasil inteiro, é a mexerica. Mexerica. Há quem diga mexerica, quem tem um português um pouco mais polido, mas nosso regionalismo, nós falamos mexerica mesmo. É a bergamota no sul, ou a tangerina, muito conhecida. Eu trouxe essa pequena semente para compartilhar algo com vocês. Não sobre mexerica, é claro, mas eu quero começar falando sobre a mexerica para vocês. Vocês acreditam, se eu disser para vocês, que aqui dentro existem raízes? Vocês acreditam, se eu disser para vocês, que aqui dentro existe um caule? Existem, o que mais? Galhos, existem folhas, existem dezenas de frutos e milhares de sementes. Tem sabor, tem muita coisa. Há uma potencialidade dentro dessa semente. Muito gostosa, foi meu lanche da tarde hoje. Se alguém quiser, no final da reunião, me procure, eu vou entregar de bom coração a minha semente de mexerica. Você vai levar para sua casa, no seu terreninho, você vai plantar daqui uns 15 anos. Quem tem de mexerica aí? Uns 15 anos ou menos tempo? Menos tempo? Uns 7, 8 anos, você traz um saco de mexerica para o pastor Josué. Se estivermos vivos, com saúde, vamos desfrutar dessas mexericas. Queridos, mas vocês não estão aqui, obviamente, para escutar palavras sobre plantação de mexerica. Você não saiu da sua casa para escutar algo sobre mexerica. Eu quero falar com vocês, eu quero compartilhar nessa noite sobre outra coisa, sobre plantio também. Não de mexerica ou de qualquer fruta, mas eu quero falar sobre o plantio de palavras. Eu quero falar sobre o plantio de ideias, o plantio, sobretudo, de decisões. Nós precisamos atentar para isso. Nós temos uma grande responsabilidade, enquanto estamos vivendo, de plantar. O texto que foi lido no início da reunião, na abertura, Mateus capítulo 13. Quem se lembra dessa leitura? Mateus 13, 1, 2 e 3, que o semeador saiu a semear. E nós também somos semeadores, nós também plantamos muitas coisas. Eu quero falar sobre plantar palavras. E o título da mensagem de hoje, se você quiser anotar, é o poder das palavras. Pastor Josué, mas as palavras têm poder? Sim, as palavras têm poder, mas calma, vamos devagar, para que você não acredite no poder das palavras de acordo com a teologia positiva, que você basta dizer uma palavra bonita, você basta dizer alguma coisa e aquilo vai acontecer na sua vida. Ou como de um grupo do qual eu fiz parte há um tempo atrás, que diziam assim: basta falar, Jesus é o Senhor, e você está
definitivamente salvo, porque a palavra tem poder nesse sentido. Não, não é isso que eu me refiro. Não é isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em um primeiro texto. Quero compartilhar 3 textos nessa noite com vocês. O primeiro texto se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículos 6 e 7. Primeiro eu vou dizer para vocês. O segundo texto, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23. E o terceiro texto, no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 63. Vamos começar com o texto de Gálatas. Amém? Versículos 6 e 7. Perdão, queridos, versículos 7 e 8, corrigindo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Vamos ler novamente o final do versículo 7. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Diga para quem está perto de você. Diga para ele, o que o homem semear, o que você semear, você certamente, diga, certamente colherá. Mais um texto, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23, que dizem assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados de uma semente corruptível, pois fostes regenerados de uma semente passageira, frívola, pois fostes regenerados de uma semente mortal. Não? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quem está entendendo os textos, diga amém. O outro texto, o Evangelho de João, capítulo número 6, versículo 63. O texto muito conhecido, muito citado. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Muito bem, de repente você está prestando atenção nos textos e diz assim: pastor, tudo bem que os primeiros 2 textos têm uma certa relação, mas esse texto, João 6,63, eu não vejo nenhuma relação com os outros 2, porque Gálatas fala da lei da semeadura. O que o homem plantar, certamente ceifará, certamente colherá. Eu sou o campeão das perguntas mais bobas do Brasil, mas eu gosto de fazer essas perguntas. Se você plantar mexerica, o que é que você vai ter? Mexerica. Se você plantar abacate, o que você vai ter? Abacate. Se você plantar manga, o que você vai ter? Manga. Assim sucessivamente. O texto de Paulo aos irmãos da Galácia nos fala da lei universal e irrevogável da semeadura. O que o homem plantar, ele certamente colherá. Então, por um lado, nós vemos no texto de Gálatas, é o homem quem planta. Ora, de Deus não se zomba. Preste atenção. O que você plantar, você vai colher. Já o texto do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que também nós recebemos dentro de nós uma semente. Nós somos regenerados de uma semente incorruptível, ou melhor dizendo, fomos regenerados por uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que vive e é permanente.
nós temos nesses dois textos a semeadura. E o texto de João também fala de semeadura. João 6,63. Pastor, mas eu não vejo a semeadura aqui. Nós temos que entender esse texto à luz das conexões da palavra de Deus, à luz das conexões da revelação de Deus. Esse é um capítulo muito especial, o capítulo 6 do Evangelho de João, onde Cristo diz que aquele que come da sua carne, aquele que bebe do seu sangue, ele tem parte nele e permanece nele. E Cristo diz no versículo 63, que as palavras dele são espírito e são vida. E o apóstolo Pedro declara que fomos regenerados pela palavra de Deus, que é viva e permanente. Então observe, nós temos a semeadura. Por um lado, nós temos aquilo que o homem semeia. E por outro lado, nós temos aquilo que o próprio Deus semeia. E nessa noite, queridos, nesse tema que nos fala sobre o poder da palavra, eu quero compartilhar sobre sementes. Mas não qualquer tipo de sementes, mas as palavras que nós costumamos dizer. E muito mais as palavras que nós costumamos dizer, mas as palavras nas quais nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança. Porque as palavras, de fato, elas têm poder. Mas, pastor Josué, eu não entendo quando você diz que as palavras têm poder. E que sentido as palavras têm poder? As palavras têm poder não por aquilo que elas são escritas no papel. As palavras têm poder não por sua forma, não da maneira como elas são pronunciadas, não de acordo com o tom de voz que você pronuncia determinada palavra. Se eu digo para o Jailson assim, Jailson, sussurrei, Jailson, eu te amo. Qual foi a diferença? Qual foi a diferença para vocês? Simplesmente o tom de voz. As palavras têm poder, queridos, não pelo tom, não pela língua em que elas são pronunciadas, não por sua forma. Há quem diga, há quem defenda, e eu e o bispo Alexandre já tivemos alguns problemas em relação a isso no nosso grupo de WhatsApp, de algumas pessoas que vez ou outra entram, pastor Alexandre, para defender que somente Yahoo salva. Somente Yahoo salva. Yahoo, Hotmail, Gmail, Yahoo e tantos outros. Somente Yahoo, Yahvé e Jeová. E se o nome de Deus não estiver na língua original, queridos, e desde quando Deus está preocupado com fonemas? Desde quando Deus está preocupado com a fonética? Desde quando Deus está preocupado com essas questões? Nunca esteve e jamais estará. Mas em que sentido, pastor Josué, você disse que as palavras têm poder? Porque agora deu um nó na minha cabeça. Em que sentido as palavras têm poder? As palavras têm sentido. Elas têm poder não por aquilo que elas significam no papel, mas por aquilo que elas representam enquanto a expressão daquilo que ela é na sua consciência e no seu coração. O poder da palavra está não na sua forma, mas o poder da palavra está na sua essência, no seu conteúdo, o que ela é para você. Há um tempo atrás, algumas semanas, eu compartilhei uma mensagem de quarta-feira, que infelizmente não pôde ser transmitida por falhas técnicas, mas eu compartilhei, alguns irmãos estavam nessa ocasião, e quero explicar melhor esse exemplo quando eu digo que as palavras têm poder, trazendo isso novamente à memória. A palavra amigo, palavra corriqueira, sim ou não? Palavra muito corriqueira. Nós utilizamos a palavra amigo em nossas relações. No trabalho, na igreja, onde mais?
em vários lugares. O Marcinho é meu amigo. O que eu disse para vocês? Que o Marcinho é o meu amigo. Mas eu disse muito. O que significa amigo para mim? O que significa amigo para você, Marcinho? E é bem interessante que eu compartilhava com os irmãos nessa quarta-feira a respeito da origem etimológica da palavra amigo. Eu sei que vale a pena gastar um pouco de tempo para vocês entenderem o que eu quero dizer sobre o poder das palavras. Há quem diga que a palavra amigo, ela venha do latim amicus, que por sua vez pode ter dois tipos de derivação. Talvez há quem diga que a palavra amicus venha do verbo latino amare, que significa amar. Ora, quando eu digo então amigo, eu quero dizer que é aquele que ama ou é objeto também do meu amor. Há também quem diga que amicus possa derivar de uma outra palavra, ou de uma justaposição de palavras latinas, animicustas. Pastor, e que bicho é esse de animicustas? Nunca peguei esse bicho. Animicustas, que significa alma, e custas, custódia, proteção. Amigo é aquele que protege. Amigo é aquele que guarda, é aquele que zela, é aquele que vela pela alma, pela vida de uma outra pessoa. Há outros que digam que a palavra amigo não venha do latim, mas venha do grego, do a, que significa não, e do ego, meu, é o não, eu. Sabe aquela pessoa que é muito especial para você? Pensa em alguém muito especial para você. Não vale ser o marido, não. Vale sim. Uma pessoa muito especial, muito cara ao seu coração. Já pensou nessa pessoa? Você teria coragem de dizer que essa pessoa é seu amigo? É sua amiga? E quando dizem os gregos que o amigo é o não eu, significa que eu me identifico tanto com o Jailson, ele é tão meu amigo, é como se ele fosse eu mesmo, mas é o não eu. Há outros que dizem que, na verdade, isso já é provado, não é algo que não pode ser provado. Que amigo em inglês, quem pode me ajudar? Friend, my friend, meu amigo, my friend, minha amiga, que vem do verbo freedom, que significa liberdade. Pastor, mas por que você colocou tudo isso nessa noite? Para dizer o que na verdade? Você pode ser um léxico ambulante. Você pode compreender todos os étimos, as origens. Você pode deter todos os vernáculos do mundo inteiro. Você pode falar amigo em inglês, português, francês, espanhol, russo, húngaro, japonês, chinês. Você pode falar em qualquer língua conhecida, desconhecida. Isso não importa, isso não interessa. O que importa, na verdade, é o significado. O que importa, na verdade, é o conteúdo do que a amizade significa para você no seu coração. E com as palavras em relação a Deus, ao nosso próximo, não deve ser diferente, queridos. Não deve ser diferente. Nós somos responsáveis também por plantar sementes. Eu estava pensando sobre plantar sementes. Que tipo de sementes nós temos plantado em nossas vidas? Esse ministério é um ministério profético. Esse ministério é um ministério que propaga a verdade de Deus. Isso coletivamente falando. Mas individualmente falando, eu quero que você pense um pouco sobre a sua vida, sobre a sua expressão de vida na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja, o que é que você tem plantado? Quais são as sementes que você tem plantado? Nós lemos o texto de Mateus capítulo 13, que nos fala que o semeador saiu a semear. Nós também fomos convidados a semear. Nós não somos o semeador, mas nós somos semeadores, que temos o encargo, que temos a incumbência, a responsabilidade de plantar. E eu quero pensar juntamente com você, eu quero refletir juntamente com você nessa noite sobre as sementes que nós temos utilizado, as sementes que nós temos depositado em vários corações. Que tipo de semente você tem depositado?
são as sementes do Evangelho, são as sementes do bom semeador, são as sementes da natureza divina. E agora não se espante, não caia da sua cadeira, ou será que de repente nós temos plantado as sementes diabólicas em vários corações? Será que nós temos plantado com o nosso falar a maldade? Temos plantado com o nosso falar a discórdia? Temos plantado com o nosso falar a inimizade, as intrigas? O texto que nós lemos, que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da Galácia, no capítulo 6 fala da lei da semeadura. Mas não se esqueça que o capítulo 6 ele vem depois do capítulo 5. Amém, pessoal? Glória a Deus por isso. E o que diz o capítulo 5? Fala do fruto do Espírito. E fala também das obras da carne. E cada uma daquelas obras da carne, a impureza, o adultério, o que mais está escrito lá, pastor Alexandre? O senhor que é bom de Bíblia. O que mais? Inimizade, porfia, e uma série de coisas que se o apóstolo Paulo fosse escrever, não haveria nem tempo, nem papiros, nem pergaminhos, em toda a Grécia para Paulo escrever. Cada uma daquelas obras da carne são sementes. Sementes que são plantadas. E nós precisamos avaliar tudo aquilo que nós temos feito. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento na igreja. As sementes que você tem plantado no coração dos seus irmãos que congregam junto com você. Devemos refletir sobre isso, queridos. Quantas vezes nós saímos do nosso lugar, da nossa casa, e nós temos no coração tanta coisa ruim. E você chega numa reunião como essa, e você culpa ainda Deus, você culpa os pastores, você culpa o ministério, porque você não sente paz no seu coração para congregar. Que você não se sente bem na reunião, mas por quê? Porque tem cultivado no coração sementes amargas, sementes que trazem dificuldades e barreiras em nosso relacionamento para com Deus. As palavras têm poder. Sim, as palavras têm poder. Não basta dizer amigo. Pastor Alexandre, o senhor é meu amigo. Sabia disso? É meu amigo. Mas como isso se mostra? Como isso se revela? Querem um exemplo prático nas Escrituras? Lembro do caso de Noé, depois que plantou uma vinha, espremeu umas uvas, fez um vinhozinho muito potente, tomou o vinho, deu um sono em Noé. O que aconteceu com Noé? Dormiu, ficou feliz, depois, muito feliz, ficou peladão dentro da tenda dele. E aí vem os filhos de Noé e observam a nudez do pai. Os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Sabem da história? O que Sem faz? O que Jafé faz? Eles entram de costas na tenda e cobrem a nudez do pai. Já o outro filho, o Cão, ele ri, ele expõe. Queridos, eu não estou falando que o amigo é aquele que encobre o pecado do outro. Não, mas o amigo, sabe o que é o amigo de verdade? Sabe aquele que ama, aquele que entende o significado, não o significado etimológico da palavra amigo, mas o conteúdo, a essência do que é ser amigo de verdade? É aquele que diz assim: eu vou te ajudar, eu vou guardar a tua alma, vou guardar a tua vida, eu vou te proteger. Todos vão falar mal de você, mas eu vou estar com você, orando por você, orando com você e te acompanhando em todos os seus momentos de dificuldade. Nós precisamos recobrar isso. Nós temos que entender isso, que vida de igreja é uma vida de sementes plantadas. Nós queremos prosperar na nossa vida espiritual, sim ou não? Nós queremos frutificar ainda mais, sim ou não? E nós já caminhamos muito. Deus já nos deu muitos frutos. Esse ministério é um ministério abençoado. É um ministério florido. É um ministério que tem frutos. É um ministério vigoroso. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus quer realizar muito mais ainda
por nosso intermédio, mas é preciso que nós depositemos as sementes certas, é preciso que nós depositemos as sementes que vão frutificar bondade, amizade, compaixão, respeito, solidariedade. A semente de doar o sangue, a semente de doar um abraço, a semente de doar um sorriso, a semente de dizer: meu irmão, eu preciso de você, você é importante para mim. Aí está de fato o poder das palavras. Tiago diz em sua epístola, no capítulo 1, no versículo 9, que com a mesma língua, nós bendizemos ao Senhor e Rei. E com essa mesma língua que nós bendizemos ao Senhor e Rei, nós também amaldiçoamos o nosso irmão, amaldiçoamos os homens que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu trago isso, queridos, nessa noite, por uma questão de responsabilidade. Nós precisamos valorizar os irmãos, e nós precisamos também entender que tipo de semente nós estamos plantando. Há muita gente que nos procura com dificuldades, com problemas vários. E por que esses problemas existem? Por quê? Pelas sementes que são plantadas. Preste atenção naquilo que você está plantando, aquilo que você está semeando na sua casa. As palavras que você tem dito para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido. Eu sei que nós não temos o costume de sair das nossas casas para vir para a reunião da igreja para escutar palavras assim. Mas do mesmo modo que quando nós plantamos uma semente de mexerica, nós colhemos mexerica no futuro, as palavras certas nos darão a oportunidade de colher os momentos certos, em casa e onde quer que nós estivermos, e na igreja também. Eu quero ler com vocês mais um texto que nos fala de 3 palavras. Palavras que são muito utilizadas por nós na vida da igreja. Mas infelizmente são palavras que são utilizadas de maneira muito banal, muito comum, e são utilizadas de maneiras desprovida da realidade, em não poucos os casos. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós iremos ler no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 7. Quem achou, diga amém. Eu quero compartilhar esse texto, porque ele tem tudo a ver com a nossa experiência de igreja, não apenas igreja local, mas a igreja de Cristo sobre a face da terra. Como nós falamos essas palavras, e nós sabemos a etimologia dessas palavras, nós sabemos a raiz dessas palavras, nós sabemos em que língua essas palavras surgiram, nós sabemos o significado da palavra, como ela evoluiu ao longo dos séculos, mas nos falta, em não poucas vezes, o conteúdo, a essência, a natureza dessas palavras pulsando em nossos corações. E se nós descobrirmos, queridos, o que essas palavras significam para nós, nas Escrituras, e elas forem o reflexo de Deus em nosso próprio coração, a nossa vida espiritual, ela vai florescer muito mais ainda. Você quer isso para a sua vida? Você quer? 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 7. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Repita a palavra fé. É uma semente. Da abnegação do vosso amor. Repita a palavra amor. É mais uma semente. E da firmeza da vossa esperança.
Repita a palavra esperança. É mais uma semente em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Eu gosto muito dessas três palavras, essa mesma tríade que o apóstolo Paulo utiliza também na sua primeira carta aos Coríntios: a fé, a esperança e o amor. Pense comigo, você não precisa concordar comigo, mas são ou não são palavras que nós repetimos muito na nossa vida de igreja? Qual o cristão que não fala sobre fé? Qual o cristão que não fala sobre amor? Qual o cristão que não fala sobre esperança? À torta e à direita nós estamos falando e cantando a fé. Nós estamos falando e cantando o amor. Nós estamos falando e cantando a esperança. Mas eu repito a vocês, não basta conhecer, ou na verdade não existe valor algum no conhecimento do significado do que é esperança, fé e amor. Deus não nos chamou para sermos os conhecedores, os gramáticos, aqueles que fazem dicionários. Não, Deus nos chamou para termos uma experiência real, uma experiência viva, uma experiência espontânea, uma experiência dinâmica, uma experiência crescente com a palavra de Deus, com a fé de Deus, com o amor de Deus, com a esperança que Deus coloca em nosso próprio coração. É muito interessante que esse texto de Paulo, os irmãos de Tessalônica, eles são elogiados pelo apóstolo Paulo. Eles são um modelo para todas as igrejas da Acaia e da Macedônia. Eu não sei de que tamanho era a igreja de Tessalônica. 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, 50, eu não faço a menor ideia. Mas eu sei que o texto diz que eles eram um modelo. Imagine só, uma igreja, não importa o tamanho daquela igreja, que era uma referência para outras igrejas da Acaia e da Macedônia. Imagine só esse ministério como uma referência, esse ministério como um modelo para muitas igrejas em Brasília, para muitas igrejas no Brasil, para muitas igrejas no mundo inteiro. Mas como isso é possível, pastor Josué? Que essa igreja seja um modelo, que essa igreja seja um referencial. É porque nós falamos as palavras corretamente, nós somos os melhores oradores, é porque nós somos os conhecedores, os tradutores da Bíblia? Não, não é por isso, mas é porque Deus confiou à sua igreja, porque Deus confiou também a nós a responsabilidade de sermos semeadores da fé, da esperança e do amor, não pelo que elas significam na letra, não no papel, mas pelo conteúdo, pela vida, pela essência, pela potencialidade, por aquilo que elas de fato podem realizar na minha vida e na vida daquele que escuta uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de amor. Quem está entendendo, diga amém. E Paulo elogia os irmãos de Tessalônica. E o primeiro ponto, Paulo fala sobre a fé. A fé deles é elogiada. E por que a fé é elogiada? E aí o bom biblista vai dizer, porque a fé é a substância das coisas que não se veem. Mas de fato, de verdade, o que é fé para você? Fé, diz o dicionário, é acreditar. Mas eu não quero me referir a esse tipo de fé. Ainda que fé seja acreditar, e é claro que fé seja a substância das coisas que nós não podemos ver, das coisas que foram criadas a partir da palavra de Deus. Mas fé tem um sentido muito mais íntimo, muito mais apropriado
quando nós relacionamos com o receber a Cristo. Pastor, e algum texto que possa dizer isso? Alguma base bíblica que fale que a fé realmente é isso? Que fé é receber? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo João. Vamos voltar um pouquinho, no capítulo número 1. Nós iremos ler apenas o versículo 12. Evangelho de João, perdão. Então deixe-me corrigir, obrigado, Jailson. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. O que diz na sua Bíblia, nesse texto? Mas a todos quantos o receberam. Receberam a quem nesse texto, queridos? A Cristo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Vocês conseguem ver a relação das palavras aqui? Aquele que recebeu é aquele que creu. Aquele que creu é aquele que recebeu. Sabe quando a coisa agora começa a ficar mais apertada para nós? Quando nós perguntamos para nós mesmos, diante desse texto, diante das Escrituras, se esse realmente é o tipo de fé que nós temos. Se essa é a fé que está no nosso coração. Porque se nós perguntamos para o Brasil inteiro, que é um país católico, é um país espírita, você acredita em Jesus Cristo? O que nós iremos escutar? Sim, eu acredito em Jesus Cristo. Quem teria a coragem de falar que não acredita em Jesus Cristo? Eu acho que pouquíssimas pessoas diriam, eu não acredito em Jesus. Mas crer em Jesus é receber a Jesus Cristo. E receber é crer em Jesus Cristo. E aquele que recebe, aquele que crê, ele se torna uma referência. Ele se torna um modelo, como o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Tessalônica. As palavras têm poder. Eu ouvi dizer certa vez que as palavras, elas podem ser janelas. E as palavras também podem ser paredes. Por que isso? Porque as palavras, ao serem ditas, quando são janelas, elas podem abrir novos horizontes para aquele que está trancafiado, para aquele que está encoberto por densas trevas. Quando você diz palavras cristãs, palavras do próprio Cristo, porque afinal de contas, nós somos Cristo, ou não somos Cristo? Nós não somos o Cristo, mas nós somos Cristo. E se nós somos Cristo, nós somos um referencial, nós somos luz, nós somos um modelo de Cristo. Somos imitadores de Cristo. E quando você diz para as pessoas a respeito do que Cristo é, do que Cristo faz, do que Cristo realiza, essas palavras são janelas, que uma vez sendo abertas diante dos olhos dessas pessoas que estão sofrendo, permitirão que elas vejam a luz de Deus. Mas palavras também podem ser paredes. E quantas vezes nós, ao invés de abrirmos as janelas, de plantarmos as sementes de luz e de verdade, e de graça, e de libertação, nós enclausuramos, nós emparedamos as pessoas na igreja, próximo de nós, com nossas palavras, porque você não presta, porque você não dá conta, você pecou dessa vez e vai pecar de novo, porque eu conheço o seu coração, e sei que você não vai conseguir chegar lá. E às vezes nós somos assim. E quando eu olho para os evangelhos, eu não vejo um Cristo que está emparedando as pessoas. Eu não vejo um Cristo que está enclausurando as pessoas. Muito pelo contrário, eu vejo um Cristo que está abrindo portas, um Cristo que está abrindo janelas, um Cristo que está plantando sementes de luz, de vida e de libertação para as pessoas. Receber a Cristo é crer que Cristo pode fazer na minha vida e na sua vida também. Receber a Cristo é transmitir a mensagem de Cristo. Palavras têm mensagens, sementes têm um potencial. Uma pequena semente tem um potencial dentro dela,
de uma árvore inteira, de frutos e de sementes, de milhares de sementes, e uma palavra com conhecimento, uma palavra com conteúdo, uma palavra dita com verdade, com entusiasmo, ligada a um coração que se une ao coração de Deus. É uma palavra, sim, que tem o poder e a autoridade de mudar vidas. Fé é receber. E aquele que não tem fé é aquele que não recebe, é aquele que rejeita a Cristo. E há muitas maneiras de rejeitarmos a Cristo. Eu não digo verbalmente, mas eu digo no nosso próprio coração. Na recusa de nós estarmos caminhando com Cristo. Na recusa de nós prontificarmos o nosso coração para servir ao Senhor. Na rejeição de nós permitirmos que Deus mude aquilo que tem que ser mudado dentro de nós. Deus já te mostrou, Deus já revelou para você aquilo que é necessário mudar, e nós não permitimos que essa semente seja plantada. Quem tem fé, diga amém. Amém. E que fé é essa? É a fé de receber a Cristo. Mas Paulo, ele prossegue no seu texto, ele não fala apenas da fé, ele fala também do amor. Qual o contrário do amor, queridos? É o ódio, a indiferença, o que mais? Não entendi. Desprezo, são todos frutos ou gomos de um mesmo fruto. Pense numa mexerica, novamente. Você tem indiferença, o gominho da indiferença, o gominho do desprezo, tem vários e vários gomos naquele fruto. Amor e ódio de um outro lado. Mas, biblicamente, como de fato nós observamos o amor e como de fato nós observamos a falta do amor enquanto semente e enquanto palavra. Quer ver um texto? Muito especial esse texto. Abra sua Bíblia, por favor. Agora sim, na primeira epístola de João, quase lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 3, versículo 16. 1 de João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, : De que maneira nós conhecemos o amor? Como está escrito na sua Bíblia? Que Cristo deu a sua vida por nós. Pausa aí. Nisto nós conhecemos o amor. : Que Cristo deu a sua vida por nós. O texto para por aí. Há um prolongamento, há um desdobramento, há um frutificar dessa semente, há um frutificar dessa ação divina de doação, de entrega do próprio Cristo. Cristão é um pequeno Cristo. Cristão é aquele que recebeu Cristo como semente no coração, no espírito, na alma e na própria consciência. Amar significa reproduzir. Amar significa dar os mesmos frutos que Cristo também deu. Nisto nós conhecemos o amor. : Parte A do versículo. Que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Muito difícil, não é? Dar a vida pelos irmãos. Se nós perguntarmos a nós mesmos, eu não sei qual seria a resposta. Eu confesso para vocês. Mas é um ideal que nós precisamos buscar. Que nós precisamos permitir que a semente cresça. Que a semente, ela produza. Essa semente, ela tem o germe do amor nela. Ela tem o germe da verdade nela. Ela tem o germe da doação, do altruísmo, da abnegação, da entrega, do sacrifício, do perdão e do amor. É uma questão de escolhas.
As palavras têm poder no sentido de que nós devemos escolher e decidir que sementes nós iremos plantar. Nós estamos plantando as sementes da vida. Meu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus. Meu irmão, eu te perdoo em nome de Jesus. Meu irmão, o que mais? Eu te ajudo em nome de Jesus. Meu irmão, eu te levanto, eu te socorro em nome de Jesus. Meu irmão, eu te suporto, em nome de Jesus. Deus plantou essa semente no meu coração, de suportar, de dar suporte também. Mas, às vezes nós nos esquecemos desse saquinho de sementes preciosas, e nós preferimos plantar a semente da violência. E violência gera o quê? Preferimos plantar a semente da mágoa, e mágoa gera o quê? Mágoa. Nós preferimos plantar tantas sementes, irmãos, ruins, trevosas, luciféricas, diabólicas, e depois queremos colher o frutificar de Deus. Meu irmão, é a lei da semeadura. De Deus não se zomba. O que nós plantarmos, nós certamente iremos colher. Nós precisamos decidir que tipo de palavras nós temos plantado. Nós precisamos decidir e refletir diante da lei da semeadura qual tipo de sementes de palavras, de oportunidades, de intenções, de desejos, de projetos, de coração nós temos diante de Deus e dessa lei universal e inquebrável e imutável da semeadura. É preciso corrigir o curso da nossa vida. É preciso verificar e olhar para dentro de nós o que nós temos feito com as nossas escolhas, palavras, sementes e decisões. Eu falava sobre um amigo, agora há pouco, e na quarta-feira que eu ministrei, e eu compartilhava a canção da América, que foi cantada por Milton Nascimento. Quem conhece essa canção? Todos conhecem? Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Aí eu digo para o Márcio, palavras, aquilo que é dito, mas não aquilo que eu sinto. Eu vou dizer apenas as palavras. Márcio, você é meu amigo, e eu vou guardar você debaixo de 7 chaves, mas no meu coração eu quero que ele esteja debaixo de 7 palmos. Então a palavra, ela tem poder não no sentido de como ela é dita, mas no sentido do que ela significa para mim. Vamos reavaliar nossas emoções, vamos reavaliar os significados dos nossos relacionamentos, vamos reavaliar as sementes, a nossa postura, vamos reavaliar aquilo que nós temos plantado, queridos. Porque daqui a 5, daqui a 1 ano, 10, 15, 20 anos, nós iremos colher tudo aquilo que nós plantamos, e você vai olhar para trás, e você vai se lembrar dessa palavra, de hoje. Que dia é hoje? 27 de maio de 2018, e você vai lembrar da mexerica, você vai lembrar dessa palavra, da sementinha insignificante, mas que traz uma fruta que potencializa aqui oportunidades. Existem coisas aqui dentro, existem frutos, existem mais sementes. E aquilo que você faz, aquilo que você decide fazer, é da mesma maneira. Deus é muito simples, Deus de fato é orgânico. A palavra, o evangelho, é um evangelho orgânico. Não adianta a gente se preocupar com a liturgia, com a teologia, com a letra fria em cima do papel, se nós não atentarmos para o nosso coração, enquanto um depósito, um celeiro de sementes. Eu queria que você
chegasse na sua casa, e depois se você fosse diante do Senhor, e abrisse o seu celeiro, e falasse: Senhor, me ajuda a verificar. Olha para dentro de mim, Senhor, ilumina o meu celeiro, Senhor, porque eu quero continuar plantando. E uma coisa é certa, pastor Alexandre, nós iremos plantar. Não tem jeito, você vai plantar de um modo ou de outro, você jamais deixará de plantar. Mas peça a Deus, nesse final de noite, de domingo, diga assim: Senhor, eu preciso que o Senhor ilumine o meu coração, ilumine o meu celeiro, Senhor. Há muitos potes aqui que estão abarrotados de sementes, Senhor, e essas sementes eu preciso me desfazer dessas sementes. É a semente do mexerico, Senhor. Eu preciso desfazer dessa semente. A semente da hipocrisia. O que mais? A semente da maldade. A semente do quê? Da inveja. Da fofoca. Do orgulho, da ganância. De tantas coisas. Senhor, tira essas sementes de dentro do meu coração e coloque em minhas mãos, ou melhor, coloque nos meus lábios as palavras / sementes que eu percebo em Ti, que eu vejo em Ti, que eu aprendo contigo. Me dá, Senhor, essa fé de receber de fato a Cristo. Todo dia eu preciso receber a Cristo. Me dá, Senhor, essa fé, Senhor, de transplantar Cristo como uma muda para outros corações, de enxertar Cristo, de transplantar Cristo, de reproduzir Cristo em outros corações, Senhor. Mas eu mesmo preciso ser um celeiro, um viveiro dessa muda celestial, dessa árvore celestial, dessa raiz celestial, que é o próprio Cristo, Senhor. Eu quero reproduzir a Cristo, tendo essa fé genuína, esse evangelho genuíno. Me dá esse amor, Senhor. Eu não tenho esse amor de me entregar pelo meu irmão, eu ainda não tenho esse amor, mas eu sei que um dia Deus fará com que esse amor cresça. Essa semente que é muito pequena, é muito miúda, tão pequenininha, mas ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai frutificar. E você não tem que se esforçar em amar, você não tem que se esforçar em perdoar, simplesmente você irá frutificar, porque seremos salvos por esse amor, seremos governados por esse amor, seremos conduzidos por esse tipo de encontro de fé, de recebimento espiritual. Não se trata de defender uma bandeira evangélica, uma bandeira denominacional, não, mas trata-se na verdade de você ser Cristo, de você ter fé, porque Cristo está em você, plantado em você, enraizado em você, e as suas próprias raízes se misturaram às raízes de Cristo, e o seu amor é o amor de Cristo, e o amor de Cristo é o seu amor. E o apóstolo Paulo, ele fala também da esperança. E o que é esperança? Esperança é o que para você? Alguém pode me ajudar? Esperança é acreditar naquilo que você vê agora, presente. O que é esperança? Você não tem agora, mas você espera ter. Mas esperança, ela tem um sentido mais refinado ainda do que isso que nós acabamos de mencionar. Certeza. Vamos ver. Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. E esse é o último texto que eu menciono, e daqui a pouco estarei já encaminhando para a finalização. Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. Quem achou, diga amém. Nós vimos que o apóstolo Paulo nos falou sobre a fé, o amor e agora a esperança. Versículo 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos,
aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Há uma explicação que vai vir aqui a seguir, desse mistério, dessa riqueza. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O que é esperança? O que é esperança, igreja? É Cristo onde? Em nós. Isso é esperança. É Cristo dentro de mim. É Cristo em você. A esperança da glória. E também não entenda que glória é você receber um corpo luminoso e iluminado. Ainda que possa acontecer. Mas glória, de acordo com João, leia todo o capítulo 17 do Evangelho de João. Ser glorificado, a glorificação, a glória é o conhecimento e a manifestação do próprio Deus. Ter esperança é ter a semente dentro de nós, que nós conhecemos aquele Deus que morreu na cruz do Calvário por nós. Como Paulo, certa feita, disse: eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem repousa a sua fé, de onde brota o seu amor? Você sabe de onde brota tudo isso? Em quem está a sua esperança? A nossa esperança é Cristo, a nossa esperança está em Cristo. E Paulo fala na sua carta aos Tessalonicenses, ele elogia os irmãos, dizendo que eles eram eleitos, porque eles foram vocacionados. Foram vocacionados para quê? Para essa esperança, para um serviço do qual nós também fazemos parte, um serviço de reproduzir a imagem e a semelhança de Deus na face da terra, um serviço de sacerdotes, um serviço de reis, daqueles que têm uma esperança, que um dia se revelará, e um dia se mostrará, mas é uma esperança que já está dentro de nós, que é Cristo em nós, um conhecimento vivo, atuante dentro de nós, e nós hoje já podemos revelar a esperança que nós temos, e hoje nós já podemos revelar a fé que nós temos, podemos revelar o amor que nós temos. Amém, queridos? Fico essas palavras, ou melhor, essas sementes, para os nossos corações nessa noite, que você deixe que cada uma dessas sementes, fé, esperança, amor e muitas outras sementes, que elas possam alargar a sua visão, ampliar os seus horizontes e aprofundar o seu relacionamento para com Deus e para com aquele que está perto de você.